Controladora geral da Prefeitura de Candeias, meu Deus. Boa noite, pessoal. Olha só, estamos mais uma vez aqui no Pode Despertar ao vivo. Vai chegando aí, chamando os vizinhos, os amigos. Compartilha aí o link do Pode Despertar, porque hoje nós teremos assim um papo super interessante falando sobre autoconhecimento e desenvolvimento pessoal com a nossa maravilhosa convidada, amiga de hoje, que você conhece, a nossa Branca Souza, Edinalva Souza lá. Ela que é controladora geral da Prefeitura de Candeias, palestrante, né, em contratos de licitações aí, governamentais, né? Gestão pública, Olha contrato só de que gestão, incrível, olha só quem está aqui. licitações. Boa noite, amiga. Boa noite. Está belíssima hoje, uma boneca. É um prazer muito grande estar aqui, né, com vocês. Se você conhece alguém que quer falar sobre autoconhecimento, autodesenvolvimento, chama lá, manda nosso link aí para poder a gente discutir um pouquinho, né, sobre isso, falar sobre esse assunto tão importante que é o autoconhecimento, principalmente para nós mulheres. Sim, sim. Lembrando que sua câmera aqui toda para você, essa câmera aqui, amiga, fica à vontade. Pronto. E aqui vai captar a gente, vai ser incrível hoje esse papo. Ok. Hoje eu já quero começar o Pode Despertar, dizendo para você interagir muito, fazer suas perguntas para a Edinalva Souza, se quer saber muito sobre autoconhecimento, ela vai contar um pouco da história dela, né, aqui para vocês. E eu já quero dizer para você sobre forma de agradecimento aí para Marina Lima, Neia Lima, minha família, meus filhos, minha mãe, todo mundo aí, as pessoas que contribuem para que esse podcast aconteça, que é meu amigo Edilson Alves, Everaldo, né? A produtora aí, Dirce, a nossa chaveirinho aqui,
Essa mulher é retada, ou mulher baixinha retada. Agradecer a Valde Freitas, Tati Leite, todas as mulheres do grupo Universo Empreendedor, Universo Despertar Feminino, que estará comigo no próximo dia 12 agora de agosto, na Casa do Trabalho. Um beijo para vocês e já vamos começar esse podcast assim com muita energia. E o tema hoje é sobre autoconhecimento, um tema assim realmente necessário para quem está pensando em empreender. E o autoconhecimento é a base de tudo, é o começo de tudo, né? Começo de toda a sua história. Então, a gente já começa esse podcast. Já apresentei a nossa maravilhosa Edinalva Souza, nossa Branca, como todo mundo conhece aí. E ela vai aqui contar, né? Como ela se despertou, como o autoconhecimento contribuiu para a carreira dela como um todo, assim, na profissão. Ela que é uma... olha, gente, olha a entrevista de peso. Controladora geral da Prefeitura de Candeias. Ela é só isso. Então, essa mulher me representa. Parabéns. Parabéns por sua jornada. Obrigada. Eu que conheço você, assim, de muito perto, sei que você é essa pessoa acessível, essa pessoa meiga, pura. É uma mulher incrível e na qual eu me inspiro muito, né? Principalmente por essa qualidade que você tem, que é a sua simplicidade, sua disponibilidade, assim, com o mundo e com as mulheres. Parabéns, amiga. Obrigada, Aline. Emocionada. Nossa Branca, gente, olha, imagine a responsabilidade de entrevistar uma amiga, né? É um peso, assim, incrível. Eu já falo pra você. Mas fique à vontade, pode perguntar. Perguntar, tá aqui pra isso. Vamos lá. Então, vamos falar sobre se despertar, né? À luz do autoconhecimento, o podcast Pode Despertar, Branca, foi idealizado exatamente para despertar mulheres em seus potenciais, né? A mulher que a todo tempo tem se ressignificado, a mulher que tem essa luta diária de todos os dias estar com os filhos, gerir uma casa, ser amiga, ser parceira, ser filha, né? Ser esposa. E não só para a mulher, mas os homens que estão aí de plantão assistindo esse podcast de hoje, pode se conectar com esse tema de hoje, que é autoconhecimento. E como no artigo da Branca, eu li o seu artigo, foi um artigo incrível, e eu gostei muito dessa frase: quanto mais você se organiza por dentro, mais a vida se organiza pro lado de fora. Pro lado de fora, eu achei incrível. E ela vai falar um pouco dessa experiência dela de se despertar para o mundo, para o universo, seja ele qual for. Seja no empreendedorismo, seja num trabalho secular, né, um trabalho tradicional de CLT, seja nas grandes relações, de forma, em geral, de forma única, completa, universal. Então, Branca, querida, como você define aí o empreendedorismo pessoal, né? Que o empreendedorismo, para ser um empreendedorismo, empreender para alguém, primeiro você precisa empreender para você. Então, como você qualifica isso, define esse empreendedorismo pessoal e como você diferencia aí o empreendedorismo pessoal do tradicional? O empreendedorismo, quando eu escrevi esse artigo, né? O artigo tem como título Empreenda-se. A ideia é que o empreendedorismo pessoal, ele é uma construção, né, da sua identidade, uma construção do seu mundo interior, se organizar. Assim como no empreendedorismo secular, em relação à constituição de empresas, empreender quer dizer muito assim, organizar uma empresa ou iniciar um negócio. E o empreendedorismo pessoal, quando a gente fala de empreender como pessoa, significa se descobrir, né? O que é que eu sou? Quem eu sou? Qual é o meu propósito? O que é que eu estou fazendo aqui? Incrível. Quais são as minhas potencialidades? Quais são os meus defeitos? Porque às vezes a gente tem muitos tesouros em nós, mas a gente tem dificuldade de reconhecer. Sim. Se você fizer um exercício muito rápido, você vai ver que quando alguém pergunta assim, quais são os seus defeitos? A gente enumera inúmeros defeitos. Mas quando fala assim, quais são suas qualidades? A gente tem dificuldade de reconhecer. E essa dificuldade de reconhecer, ela reflete uma baixa autoestima. Então, quando você não sabe quem você é, você não sabe quanto você vale. Sim. Você acha que você vale aquilo que você faz. Então, durante muito tempo da minha vida, eu achava que eu valia o que eu fazia e o que eu tinha. Eu não sabia quem eu era. E quando eu despertei para isso, eu comecei a buscar, poxa, quem sou eu? E eu me parei nessa pergunta e eu tive dificuldade de responder. Sim. Uma pessoa me fez essa pergunta e eu não sabia dizer quem eu era. Eu saí da sessão, isso foi numa sessão de coaching. Sim. Eu saí da sessão sem ter essa resposta.
Então, ela disse para mim assim, nosso trabalho começa agora. Então, Sim. você vai para casa e quando você voltar na próxima sessão, daqui a uma semana, você vai ter que me dizer quem você é. E aí, eu fiquei fazendo esse exercício e fiquei procurando, poxa, quem eu sou? Naquele momento, eu estava passando por um processo de reconstrução, né, Sim. interior. E eu tive que buscar em mim quem eu era. E aí, eu vi que muitas coisas precisavam de mudança. Serem ajustadas. Eu achava que eu era, estava completa, eu era. Mas, na verdade, eu não era. Eu fazia. Sim, E você ser é diferente de fazer. é claro. E aí, quando a gente faz muito, o nosso valor está muito naquilo que a gente faz. E a gente quer fazer, fazer, fazer. E às vezes a Fazer gente sempre esquece de mais. quem nós somos. Sim, E isso, essa falta de conhecimento, traz consigo também questões emocionais. claro. E essa fala sua foi super interessante, né? Porque eu sempre, dentro das minhas questões, das minhas discussões, eu sempre faço essa abordagem, né? Fazer por quê, para quê e para suprir que necessidade. É diferente do seu contexto empreendedor, né? A gente está falando aqui do nosso eu, Uhum. né? Então, às vezes a gente passa uma vida inteira performando, fazendo coisas para cumprir, suprir uma lacuna do outro, criar uma perspectiva para o outro. Eu quero que minha vida seja toda idealizada para que eu tenha uma aprovação do outro. E quando isso acontece, realmente você entrega o seu poder para o outro. Sim. Você anula o poder, quem você é, as suas expertises, né? Bob Proctor é um cientista americano que diz que a inveja na verdade, você acaba matando quem você é. E a inveja é ignorância, lembrei. A inveja é ignorância e a imitação é suicídio. Por quê? Quando você inveja alguém, é porque você não se conhece. Uhum. Então, você inveja porque você é ignorante de quem você é, como você acabou de falar, dos seus dons, dos seus tesouros. E quando você imita alguém querendo fazer algo para suprir a necessidade de alguém, você é suicídio porque você mata as suas habilidades. Sim. Eu acho essa frase incrível do Bob Proctor. E é mesmo. Né? Incrível. E é exatamente isso, essa busca. E quando você se despertou por essa busca? Quando você foi numa terapia e até o passo antes disso, de você chegar até ir numa sessão de coach, né? Que eu falo que os coaches são verdadeiros terapeutas, né? Na verdade, assim, eu estava passando por um momento, assim, fruto desse trabalhar, fazer, porque eu precisava ser reconhecida pelo que eu fazia, Sim. porque eu não sabia Aí quem já eu era era. o seu lado profissional. Isso. E aí isso me trouxe a uma situação emocional delicada, né? E aí eu comecei a terapia, porque eu já estava adoecendo no meu corpo. O nosso corpo sempre vai refletir nossas emoções. Sim. E se a gente não fala, o corpo responde. É natural, é um processo natural. Então a gente precisa cuidar. É corpo, alma e espírito. São coisas que a gente precisa cuidar ao mesmo tempo. São 3 coisas diferentes e cada um tem o seu momento, o seu papel. E cada um precisa ser cuidado de uma forma. E aí eu estava passando por esse momento, emocionalmente abalada. Aí fui para terapia e conheci, né, uma amiga me indicou o método CIS. Incrível. O método CIS, da Febracis, né? Fantástico. Paulo Vieira, Camila Vieira e tal. E aí, quando eu cheguei lá no método CIS, Paulo falou sobre baixa autoestima. E quando ele começou a falar, eu me identifiquei com aquilo. Eu disse, poxa... E assim, eu já era uma pessoa bem-sucedida, Sim. do ponto de vista profissional. Sim. Só que eu era uma pessoa que também tinha baixa autoestima. Por conta de uma série de situações que um podcast não dá para Padrões, né? Padrões de comportamento, crenças, etc. E aí eu disse, não, eu preciso resolver isso. E aí comecei a buscar, né? Esse foi o seu grande despertar? Esse foi quando eu despertei para essa questão de baixa autoestima. Sim. E que eu precisava descobrir quem eu era. Eu precisava parar de fazer para provar que eu tinha valor. Sim. Eu tinha que mostrar o meu valor por quem eu era. Você era. E aí foi aí que eu comecei, né? Todo esse processo de coaching. E aí eu fiz o curso de formação em coaching, fiz programação neurolinguística. E aí comecei a buscar conhecimento nessa área de desenvolvimento. Perfeito, incrível. E engraçado que você acabou de falar pra gente aqui, contar pra gente que você já era bem-sucedida.
você já tinha um cargo e você buscava ainda mais ser reconhecida. Porque esse reconhecimento te trazia sensações, um placebo aí, né? Uma falsa Uma sensação falsa sensação de pertencimento, realização, de de realização. pertencimento. Que Isso. incrível. Você foi muito corajosa em falar. Realmente, quando a gente se descobre, a gente não tem esse Não, é porque tabu. quando a A gente gente se se liberta descobre, das prisões exatamente, isso fica no emocionais. passado. Então, Fica- isso é um ponto onde eu cresci e que outras pessoas também Podem. podem crescer da mesma forma. Legal por compartilhar isso Então, conosco. assim, não na verdade, Vergonha. Você não tem não, que ter assim, vergonha. o orgulho faz com que a gente esconda certas coisas nossas com medo do que o outro vai pensar. Mas, assim, o mais importante é que eu venci essa fase. E, assim, tudo isso é um processo. Sim. O autoconhecimento não vai parar nunca. Não. Porque a gente está sempre descobrindo, a gente está sempre Algo evoluindo. novo. É Nós sempre para somos frente. seres espirituais, somos ilimitados e Isso. todos os dias a gente quer criar algo novo, né? Lendo sobre neurociência, né, psicanálise clínica, a gente vê que o ser humano ele precisa estar em constante movimento, porque a vida é um movimento, né? Nós somos feitos de energia, então tem que estar movimentando, buscando. E esse autoconhecimento realmente é a chave de tudo. Incrível, parabéns pela sua jornada. E eu já quero falar sobre as mudanças que você adquiriu a partir desse início, dessa pergunta aí que te fizeram logo no começo, que foi a chave de tudo. Quem você era, você ali não conseguiu responder. E você que está aí de casa, se você se identificou aí, linkou com essa história incrível aqui da nossa querida Branca, vai mandando pergunta aí, se você tiver alguma pergunta para fazer para ela, né? Essa mulher linda, corajosa, uma mulher que conquistou aí seu universo, seu ambiente na sua profissão, contando para a gente aqui o caminho do sucesso percorrido por ela. E o autoconhecimento, essa busca por autoconhecimento foi que fez ela girar a chave, viu aí? Tá pegando aí? Aqui eu já bateu aqui no coração. Eu também tenho essa busca incessante, esse não conformismo. Quando você chega aí ao estresse, né? Ao limite, tá passando por um processo até de saúde diante dessas angústias, para ressignificar crenças e padrões que não cabem mais em você, esse momento é o momento do seu despertar. Então, viva esse momento, né? Que bom que existiu esse momento crucial em que você teve a necessidade de ir em busca do novo, porque a gente não pode se conformar. Não. Nós não fomos feitos para trabalhar, pagar boleto, né? De vez em quando fazer uma viagem e não ser abundante em todas as áreas das nossas vidas. Nós somos rios, né? Nós não somos lagos. Exatamente. Que incrível! Nós somos rios, não somos lagos. Porque o rio tá ali todo dia. Todo dia. Né? Você nunca vai entrar Nunca duas vezes no rio. Mas no lago, sim. Sim. A água parada ali não produz nada. Não. Incrível. O rio é abundante, é corrente. E aí até outros navegantes podem percorrer ali nos nossos rios, olha só. E é o que eu desejo para minha amiga aqui, ó, que ela tenha rios aí de conexões com pessoas e passe aí essas mensagens de forma abundante aí na trajetória de vida dela. E eu quero perguntar quais foram as mudanças que você identificou como necessárias, né, na sua vida pessoal ao começar essa sua jornada. E eu já vou começar aqui, ó, com Miriam Alves, falando lá, Branca, olha lá, tempos difíceis, muito importante, o tema dessa live e ouvir sua experiência, Branca, reflexão necessária, olha só. Ah, Miriam trabalhou comigo muitos anos e ainda continuamos amigas e vamos continuar aí até... Olha só. Obrigada, Miriam. Te prestigiando aqui, realmente necessário e Sempre. super importante essa experiência da Branca aqui, ter essa coragem e contribuir aí com o universo aí, com todas vocês, falando sobre a experiência dela à luz do autoconhecimento. Então, e assim, em relação a essa, eu acho muito importante, porque assim, o ponto principal é quando alguém pergunta quem nós somos, o mais comum é a gente responder o que é que a gente faz. Sim. Então, as pessoas perguntavam para mim, quem é você? Eu dizia, não, eu sou Branca, eu sou contadora, eu sou controladora, tal. Isso não é quem eu sou. Não. Se me tirarem o que eu faço, eu sou quem? Você é quem? Entende? Tem que ter alguma coisa Tem aí. que ter alguma coisa, não pode ser. Você não pode ser o que você faz. Porque se você ficar, sei lá, acontece uma tragédia, você não faz mais aquilo. Quem você é? Quem você é. Isso me chocou, assim, profundamente. Olha só, e realmente é necessário, né, você fazer essa pergunta, porque a partir daí tudo muda. Tudo muda.
Tudo Porque muda. você tem mais poder. Então, não importa o que aconteça, não importa os desafios que virão, você sabe quem você é. Uhum. Então, e quais foram as mudanças aí necessárias que você precisou fazer, esses ajustes aí, depois dessa pergunta aí que te fizeram para você ir lá responder aí? Quais foram os Eu tive ajustes? que mudar minha comunicação. E quando eu falo de comunicação, é aquilo que eu contava, as histórias que eu contava para mim mesma. Para você mesma. A gente tem, infelizmente, por conta de várias questões aí de infância, questões de rejeição, a gente costuma contar umas histórias pra gente que não é verdade. Sim. De que a gente não pode duvidar. Ah, será que isso vai acontecer? Então, eu comecei a mudar essa comunicação, tanto internamente quanto externamente. Tive que mudar os meus sentimentos, tive que ser um pouco mais, vamos dizer assim, assertiva e intencional. Sim. Eu tenho uma consultora de imagem, a Ayala, e ela sempre diz o seguinte: você precisa ser intencional em tudo que você for fazer. E aí eu me lembro que eu sempre gostei muito de moda, de me vestir bem e tal, etc. Sim. E às vezes a gente acha que a gente está abafando, né? Que a Sim, gente está fazendo verdade. tudo certo. Aí eu falei assim, rapaz, eu acho que eu preciso disso. Dessa consultoria de imagem. O que é que eu quero mostrar, né? Não é só quem... Pronto, agora que eu já sei quem eu sou, o que é que eu quero mostrar? E aí eu contratei ela. E durante esse processo, que foi um processo também muito bom, maravilhoso, ela também vinha muito em busca do que eu era, o que é que eu estava sentindo, o que é que eu estava comunicando. Ela perguntou, o que é que você quer comunicar? Porque por conta das atividades que eu desempenhava, eu carregava uma armadura. Sim. De mulher forte, de mulher que fazia, mulher Não decidida. pode errar. Não posso errar. E isso traz um peso muito grande Sim. para nós. E a gente não foi feito para carregar um peso como esse. A gente tem que ser leve. Exatamente. E a gente pode se permitir errar. E aí eu não queria me permitir errar. E aí ia naquela, criei aquela armadura. E passei a viver o personagem. O personagem que fazia tudo certo, que fazia tudo correto. Sim. Uhum. E a gente busca não errar, a gente acha que é um caminho certo, esse caminho é assertivo, não errar, minimizar realmente os erros, mas a gente tem que entender que errar faz parte do processo. Exatamente. E que quanto mais a gente se permite errar, a gente consegue encurtar ali o caminho Sim. do sucesso. Uhum. Por quê? Porque a gente já se frustrou, a gente sabe onde a gente errou, então a gente precisa se permitir errar. Essa frase sua é benéfica e eu sempre falo isso aqui no podcast. E realmente, com essa perspectiva, é incrível errar. E essa sua busca por uma consultora de imagem também, e todo o tempo ela te perguntava aí, o que você quer comunicar. Ela buscava extrair a sua real essência. Isso, exatamente. Porque quando a gente começou o processo, ela foi lá em casa, né, para poder ver meu guarda-roupa, e ela disse: o seu guarda-roupa não comunica o seu momento atual. Você veste roupas que não estão comunicando o que você está me dizendo que você quer comunicar. Eu queria comunicar mais leveza, eu queria ser aquela pessoa menos general, vamos dizer assim. Aí ela falou: seu guarda-roupa só tem roupas escuras, estampas que lhe deixam mais forte, enquanto você quer passar uma ideia de leveza. Então, você precisa trazer mais cor para suas roupas, você precisa trazer mais clareza, você precisa ser um pouco mais leve na sua comunicação. Então, além de me comunicar, né, do ponto de vista de comunicar para mim mesma, eu tinha que comunicar para fora que eu era, né, que eu sou uma pessoa diferente, que em casa eu sou uma pessoa, com os amigos eu sou outra, no trabalho eu sou outra. Isso não faz com que no trabalho eu deixe de desempenhar o meu papel. Eu continuo assumindo o meu papel no trabalho, mas eu não precisava trazer todo aquele peso do trabalho para todas as relações. E era isso que acontecia. Eu tinha que ser, por conta desse papel que eu vestia para trabalhar, eu trazia o personagem para todas as áreas. Olha e ninguém só. aguenta viver um personagem o tempo inteiro. Vai chegar uma hora que você vai fracassar. Exatamente. Né? Você vai precisar, como Homem-Aranha, tirar o uniforme do Homem-Aranha, e que o Homem-Aranha lutava tanto para ter um relacionamento, né, amiga? E aí ele teve que se despir. E geralmente foi um filme do Homem-Aranha onde ele tinha uma capa preta e eu amo eu acho que é um dos Homem-Aranhas que eu mais gosto da série, porque fala da gestão emocional. Eu sou muito ligada a essas coisas de padrões emocionais e o doutor dizia, o sentimento são as emoções, né? Já realmente a chave de tudo. A emoção, o alinhamento das emoções, né? E a gente só consegue alinhar essas emoções
E trazer o autoconhecimento quando a gente busca, né? Vai em busca disso, Somente. de ressignificar esse padrão de comportamento. Reconhecer, né? E reconhecer. E o legal é que a gente também pode errar. Outra coisa também que eu queria pontuar é que nós precisamos, nós mulheres temos isso. Você falou de não errar, né? De não errar, até porque você exerce um cargo de chefia aí, de liderança muito forte. E você, embora tenha esse cargo, você querer passar leveza, mas que a gente precisa também aprender a nos acolher, né? A gente precisa nos acarinhar, nos abraçar. E nós, mulheres, a gente tem essa dificuldade. Ser humano em geral, né? Não só as mulheres. A gente tem essa dificuldade de nos acolher. A gente abraça o outro, conforta o outro, mas quando a gente erra, a gente começa a nos criticar. Cobrar demais, a nos cobrar, e a gente precisa realmente nos acolher. Sim. Eu comecei a fazer esse exercício. Não, era essa consciência que você tinha. Então, por que eu sou assim? Por que eu fiz isso no passado? E o passado, a gente traz sempre o passado para o presente e a gente acaba vivendo o passado. Se a gente já sabe que o passado não foi tão bom, que não foi significativo, por que a gente comete essa gafe aí de trazer o passado que não foi trágico, como a Branca disse, contar história para o presente? Se a gente pode mudar, né? Pivotar isso aí. Então, a gente precisa realmente se acolher. Outra coisa que eu queria também perguntar para nossa maravilhosa aí, se você quiser pontuar alguma coisa, fique super à vontade. Para o empreendedorismo também é bem válido, né, Branca? Sim. A gente, aqui no podcast, a gente fala da mulher empreendedora e esse tema que é empoderar-se aí, falando sobre o autoconhecimento. Primeiro, antes de você empreender algo, fazer algo para os outros, você precisa empreender para você. O primeiro passo, se ressignificar. E Branca traz isso aqui com maestria à luz do autoconhecimento. E eu já vou fazer a minha terceira pergunta, que é uma pergunta que acho que vai ter vários shorts aí, várias curtidas aí no YouTube. Pode usar a sua câmera favorita aí. Por que você acredita que o autoconhecimento é fundamental no processo de empreender-se? Porque quando você se conhece, você passa a dominar os elementos que você vai usar para esse processo de construção do seu mundo interior, vamos chamar assim. Quando um profissional, um pedreiro vai fazer uma construção, ele conhece todos os elementos que ele precisa para construir a casa. Sim. E se você não se conhece, você não tem como fazer isso de uma forma correta. Então, o autoconhecimento, ele vai fazer com que você saiba por que você funciona desse jeito. Nesse processo meu, nesses anos que eu venho desde 2018, nessa coisa de autoconhecer-se e desenvolvimento pessoal, teve uma coisa que, assim, para mim foi muito valioso, foi quando eu fiz um curso de análise de perfil comportamental. E aí, a análise de perfil faz com que você entenda por que você funciona desse jeito, né? Existem 4 perfis, é o perfil dominante, influente, estável e conforme. E cada um tem uma característica. Então, as pessoas são o que elas são. Elas têm características, elas têm perfis. Okay. E aí, eu vim descobrir que eu era o perfil que é chamado de conforme. O perfil conforme, e assim, eu tenho um nível muito alto de conformidade. Eu tenho um perfil 95 de conformidade. Isso é muito alto. O perfil conforme é aquela pessoa que gosta de tudo certinho, gosta de tudo arrumadinho. Se ela está aqui na mesa, ela vai organizar tudo. Tem que estar tudo dentro dos quadros. Sim. E aí, ela é muito exigente com ela e com as pessoas. Ela gosta muito de processos, mas ela não lida muito bem com pessoas. Ok. Então, eu comecei a entender por que eu funcionava desse jeito. E parei de me criticar. Porque eu tenho um perfil mais fechado para pessoas e muito mais focado na análise. A pessoa conforme, ela é extremamente analítica. Então, por isso que eu desempenho tão bem o meu trabalho. Eu sou, de formação, eu sou contadora. Então, o contador lida com números, lida com exatidão. A pessoa influente, ao contrário, é aquela pessoa que chega, fulano, por exemplo, você é influente. Porque você chega, todo mundo já sabe que você chegou. Eu não. Quando eu chego num lugar, eu chego da forma mais discreta possível. Isso é uma característica do conforme. Quando eu descobri isso, eu falei, gente... Preciso fazer, amiga. E aí eu via, por que é que as empresas... Por que é que 85% das pessoas são demitidas, são contratadas por habilidades...
e demitidas por causa de inteligência emocional. Por conta disso, porque às vezes as pessoas estão nos lugares errados. Ok. Então, você não pode pegar uma pessoa conforme, como eu, e colocar ela no atendimento ao público. Sim. Não é vai porque... funcionar. Não vai funcionar, e não é porque eu sou mal educada. É porque a pessoa influente, ela tem muito mais facilidade de lidar com o outro, lidar com a pessoa que chega. Então, é muita questão de perfil. As empresas hoje já estão descobrindo isso. E elas estão fazendo análise de perfil no momento da seleção. Que bom. Para colocar aquela pessoa no lugar onde ela vai funcionar. Okay. Não pega um influente e coloca para ele analisar processos, porque ele não vai se dar bem, porque ele dispersa muito rápido. Ele quer ver pessoas, ele quer conversar, ele quer interagir, ele não quer ficar ali o dia inteiro. Ele não gosta de rotina. Ele não gosta de rotina. E o conforme, rotina. Então, assim, você sabe. Você é influente, você sabe. Influente não gosta de rotina. Não gosta de rotina, tem aversão à rotina. Já eu não. Algo que me tira da minha rotina me deixa fora do sério. Eu fico, sabe? Então, quando eu comecei a descobrir isso, eu falei, poxa, então, o que é que eu faço, né? Para lidar com isso? Eu tenho que entender que eu funciono assim e como é que eu posso fazer isso para não ser tão pesado para mim e para os outros. Entende? Então, assim, essa parte da análise de perfil é muito importante no autoconhecimento. Porque, assim, você disse que você é toda certinha, organizada. Isso é muito bom, positivo, mas pode ser um problema também. Porque Branca acabou de dizer que ela não tem paciência. Então, você precisou realmente desenvolver habilidades, sabe? Realmente todo esse perfil, esse traçado, ele é organizado, ele é desenvolvido. Sim, né? sim. Isso é que é legal, ele é desenvolvido e é treinável. Isso. Você pode treinar. Você pode, por exemplo, quando a gente faz, e assim, como eu sou analista de perfil, né? Então, dá pra gente, eu vou falar aqui de forma bem didática. Por exemplo, eu tenho o perfil conforme. Então, meu nível de conforme é o meu perfil natural. Não quer dizer que em alguns momentos da minha vida eu não tenha que ir para uma influência ou ir para uma dominância. Sim. Isso é possível no perfil. Só que aí o que é que acontece? Como eu estou fora do meu perfil natural, o que é que eu percebo? Por exemplo, a minha atividade hoje, o meu trabalho exige que eu tenha um perfil maior de dominância por conta do cargo de liderança que eu exijo. Sim. E de influência, porque eu lido com a minha equipe. Sim. Então, eu preciso ser dominante e influente. Então, durante o dia, eu tenho que sair um pouco da conformidade e vir para a dominância. É possível, você pode transitar entre os perfis. Mas por não ser o meu perfil natural, quando chega ao final do dia, onde eu estou fora muito tempo desse meu natural, eu fico muito cansada. Por quê? Porque eu estava ali atuando fora daquilo que é o meu natural. Então, até isso, a gente sente. Então, assim, por exemplo, como eu sou palestrante, treinadora e tal, para eu ser treinadora, eu preciso ir para a influência. Quando eu fiquei, teve um tempo que eu fiquei por conta da pandemia, 2 anos sem fazer treinamento. Sem treinar ninguém, sem dar palestra. Então, eu estava na conformidade. Estava tranquilo. O primeiro treinamento que foi marcado, que eu fui dar aula, eu dei aula de manhã, eu dei aula na sexta-feira à noite. Quando foi sábado de manhã, eu estava extremamente cansada. E cheguei a ter, assim, muita dor de cabeça e sensação de desmaio. Perto do meio-dia já. A minha sorte é que já estava chegando no horário de meio-dia, já ia dar um intervalo. Mas, assim, aquilo me levou a uma exaustão física por conta de eu ficar muito tempo fora do meu perfil. Atuando em outras áreas, né? Que não era sua, que não tinha nada a ver com o seu perfil. Olha só, Ângela Maria, boa noite. Boa noite, Ângela. Bem-vinda ao Pode Despertar, esse papo incrível. Fabiana Oliveira, boa noite. Mulheres lindas e empoderadas. Somos, você também, Fabiana. Incrível. Débora Vieira, boa noite. Boa noite, Débora, aqui com Branca. Elineuza Souza, boa noite, Helene. Boa noite, Elineuza, que esteve conosco aqui no Pode Despertar, 2 Pode Despertar atrás, lá da Escola do Mon. Um beijo para todas vocês. Hoje eu também quero agradecer já vou tirar aqui que a gente parou agora no break, já vou falar da minha maquiagem, gente. Vocês estão vendo? Gostaram da minha make de hoje? Foi da nossa querida Karine, que fez essa maquiagem linda em mim, eu amei. Fez na Branca também, emprestei, doei lá. A minha amiga, contrata aí, nossa maravilhosa Karine, contrata que ela é boa. Depois a gente vai contar um pouco da história dela. Se quiserem fazer também, meus amores, aqui um intervalozinho, o break aqui da Mel Cherry também vai ser incrível. Pode soltar o vídeo.
viu como foi rapidinho? Dá tempo de você clicar, compartilhar, que ainda tem muita coisa para falar aqui nesse Pode Despertar. Josi Silva, Branca é uma inspiração como profissional e como pessoa. Olha Josi. só. Josi. Beijo para as meninas aí, minhas colegas de trabalho. Damiana Soares, boa noite, Lene. Damiana de Portugal. Um beijo, Dami. Sucesso aí na sua nova trajetória de vida. Você que já está em Portugal aí, realizando o seu sonho. Sempre foi o sonho dessa mulher ir para lá, para Portugal. Está vivendo aí o seu sonho, está realizada. Em breve estarei aí contigo aí para a gente passear bastante. Um beijo, Damiana. Beijinhos, olha lá, Portugal, Brasil. Um beijo para Mary Yoshida no Japão. Um beijo para Vitória Alencar aí em Portugal também. Beijo para Priscila Freitas, uma das minhas mentoras também. Beijo aí para todas vocês aí do Universo Despertar Feminino. Pode mandar beijo também, amiga. Aproveita. A gente não é Xuxa, mas a gente manda, né? Estão gostando, gente, aí do papo aqui com Branca? Podem mandar aí. E agora a gente vai falar um pouco, Branca. Eu acho que essa parte é bem significativa, né? Uma parte bem legal. Falar quais foram os principais, os desafios mais significativos que você enfrentou quando você assumiu, de fato, a busca aí por seu autoconhecimento e disse, não, agora ou é nunca. Então, para ressignificar esses hábitos, essas crenças, quais foram, assim, os principais desafios que te deram aí esse norte aí para ressignificar crenças e hábitos? Os maiores desafios foram você ter que olhar para dentro de si. Não é fácil a gente olhar para dentro de si. Assumir tudo que precisava de mudança, reconhecer os erros e entender por que cometeu aqueles erros. Entender onde é que estavam as fragilidades e o que é que eu poderia fazer para não errar novamente. Não é fácil você olhar para dentro de si e reconhecer orgulho, por exemplo. Reconhecer que você é uma pessoa orgulhosa e que você precisa de ajuda. Às vezes a pessoa assim, não, mas eu não sou orgulhosa. Primeiro, qual é o conceito de orgulho? Sim. Orgulho é um conceito elevado sobre si mesmo. Então, toda vez que você se considera melhor do que outra pessoa, seja em qual aspecto for, isso é orgulho. Orgulho é você achar que você não precisa de ajuda. Não admitir que errou nunca. Não admitir que errou. Então, é preciso quebrar a fortaleza do orgulho, porque o orgulho atrapalha muita coisa. Então, eu acho que assim, o primeiro passo, quando eu reconheci que eu tinha uma baixa autoestima e que eu precisava mudar isso, foi a parte mais difícil. Porque quando eu olhava para a minha vida e dizia, como assim eu tenho baixa autoestima? Não, de jeito nenhum. Eu tenho um pai, tenho mãe, minha família é incrível. Tenho tudo, eu sou uma pessoa que eu faço, todo mundo quer. Não, me diga como é que faz isso aqui, eu estava sempre orientando todo mundo, liderando. Isso, e aí, não tenho baixa autoestima, não. Mas foi assim, eu acho que foi a parte mais difícil, reconhecer isso. E mudar, porque a baixa autoestima, ela tem raízes muito profundas. Sim. Então, assim, buscar onde era isso. Descobri, por exemplo, que eu tinha memórias de rejeição. Mas você foi rejeitada. Rejeitada não é só a pessoa que é deixada, aquela criança que é deixada no orfanato, não. Existem várias formas de abandono. E são abandonos sucessivos que vão acontecendo que vai deixando marcas na vida da pessoa. E aí eu tive que encarar isso. E admitir, olha, para ter qualquer mudança, a gente tem que reconhecer. Reconhecer onde está o problema e tratar. Você não pode esconder e jogar o problema para debaixo do tapete. Você tem que resolver. E eu estava decidida a resolver. E disso dependia toda a minha vida. E você precisava romper com orgulho. Romper com orgulho, porque o orgulho, ele fecha portas. A Bíblia diz que o orgulho precede a queda. Sim. E às vezes a gente não se acha que é orgulhoso, mas na verdade a gente é. Todo mundo E a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. A Bíblia diz que a menos que você se exponha, né? Porque a gente é tão orgulhoso que a gente não consegue enxergar e a gente mente para Deus. Isso. Porque quando você não se expõe, você mentiu ali para Deus de fato. Porque
Deus sabe do que você Exatamente. fez, do que você errou, e você fica o tempo todo ali colocando máscaras, Isso. colocando a maquiagem. Branca falou aqui sobre a baixa autoestima. Quero dizer para vocês de casa, baixa autoestima não tem. A gente não está falando da pessoa que não se arruma, da pessoa que não se maquia. Não é sobre isso. Está ligada ao processo de rejeição, ao processo de não De abandono, merecimento, de abandono e falta de pertencimento. Isso. Né? E é muito isso. Isso está muito ligado. E você realmente, de fato, tem que cavar. E cavar. Eu acho que o primeiro processo é essa quebra do orgulho mesmo, de você reconhecer isso e dizer, eu preciso fazer isso, e de forma incansável, você ir cavando Isso, e porque descobrindo. quando você tem... quando a gente fala de baixa autoestima, a gente está falando daquela pessoa que precisa fazer algo para ser reconhecido, para se sentir amado. Sim. Né? Então, assim, você faz para ser aprovado. Exatamente. Você não é aprovado por quem você é. Você é aprovado por quem você faz. Pelo que você faz. Ou pelo que você tem. É pela bolsa de grife que você tem, que você é reconhecido. É pelo carro que você... É pelo carro. É pelas pessoas que você ama. Pelas pessoas, exatamente. E isso é um reflexo da baixa autoestima. Não é pela sua essência, né? Isso. De quem você é. E aí, qual é o grande salto que eu dei quando eu descobri isso? Quem eu sou? Quando eu tive consciência de quem eu era, aí sim, você tem que reconhecer quem você é, reconhecer o tesouro que você tem e você celebrar todas as conquistas que você faz, por menor que ela seja. Você precisa reconhecer, porque o seu cérebro, ele precisa de um estímulo positivo. Sim. Se você tem uma conquista, não, essa conquista aqui é pequena, não fiz mais do que a minha obrigação. Insignificante. Não é, para o nosso cérebro, qualquer vitória tem que ser celebrada, porque ele precisa acumular memórias de vitória, para que ele seja estimulado a novas vitórias. Isso é um treino. É querer, exatamente, ele quer fazer mais porque ele quer. Tudo na vida é recompensa. Sim. A gente aprende isso desde criancinha. Sim. Você faz uma coisa para ganhar Papai isso. Você faz isso para não ganhar, para não sofrer essa punição. Isso é recompensa. Então, o seu cérebro também trabalha assim. Você faz uma coisa, celebre. Celebre as pequenas conquistas, porque só o fato da gente estar vivo já é uma conquista diária. Imensa. Diária. Todos os dias. Todos os dias. E assim, não é um processo fácil. Semana passada, você vê que a gente está falando aqui de autoconhecimento, de um processo que vem vindo desde 2018 na minha vida. E semana passada eu tive uma experiência assim, muito chocante. Eu estava indo para Salvador. E a BR-324, como sempre, muito engarrafada. Sim. Só que semana passada estava, assim, fora do normal. E aquele engarrafamento e tal, eu comecei a ficar chateada, porque eu tinha horário para chegar. Eu tinha que chegar às 9h30. Que já é o seu perfil aí, que já é meu perfil. Então, já me deixa muito chateada eu chegar no local atrasado. Ok. E aí, aquilo começou a me irritar. E aí, eu comecei a murmurar. A ficar falando, não, olha para isso. Por que essa BR está atrasada? Por quê? Não sei o quê. Comecei a ficar falando aquelas coisas. Só que, assim... Falar de sentimentos ruins não ajuda em nada. Muito pelo contrário, ele vai transformar o seu dia num dia ruim. Porque você está ali com energias ruins, vamos dizer assim. Eu comecei a reclamar. E aí, no meio do caminho, eu parei e pensei, reclamar não está ajudando. O engarrafamento continua. O engarrafamento é algo externo. Eu não tenho controle sobre o engarrafamento. Agora, eu tenho controle sobre o que eu sinto e o que eu falo. Então, eu preciso parar de falar. Parar de reclamar, porque isso não vai mudar o trânsito. E parei. Relaxou. Relaxei, comecei a cantar, liguei o som. Respirou. Quando eu fui chegando mais próximo de Salvador, eu vi que se tratava de um acidente. E ali, 2 pistas fechadas e só tinha uma aberta. Então, por isso aquele engarrafamento incrível. Para socorrer alguém. Para socorrer alguém. Quando eu passei do lado, os socorristas estavam tentando ressuscitar um rapaz que estava no chão. Que tinha acabado de ter um acidente. Aquilo para mim foi um choque. Porque eu estava preocupada com as minhas coisas, com os meus horários, com a minha vida. E ali tinha uma pessoa que só estava precisando de um fôlego de vida. Olha só. Aquilo para mim foi um choque. Eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus, esse rapaz, ele só está querendo viver. Qual é a urgência? De quem é que está aqui precisando? Quem precisa, de fato, de tempo. De tempo, exatamente. Né? Aquilo para mim foi muito forte. Porque na hora, assim, eu parei e eu disse, meu Deus, me perdoe. Porque eu estou aqui preocupada comigo e esse rapaz só precisa viver. Olha só. E essa mentalidade a gente tem que ter todos os dias. Não só nesse fato aí
né, grandioso, de que tinha alguém precisando de um fôlego de vida, mas em tudo, porque às vezes a minha necessidade não é menor ou maior do que a necessidade do outro. Exatamente. Né? E então, isso é orgulho. Isso é orgulho. É por isso que a gente precisa estar atento. Porque Quebrar orgulho é muito sutil. Olha só, Carleide Testa. Carleide, minha prima. Olha só, ótimas reflexões. É verdade, as reflexões é tudo. Emerson do Rio de Janeiro, Emerson Barreto. Boa noite, queridas. Estou gostando muito desse conteúdo. Pergunta para Branca. Você se espelha em alguém que tenha como referência ou admira? Olha só. Em alguém, ou pode ser mais de uma pessoa. Olha, eu procuro me espelhar muito em Jesus Cristo. Porque ele tem muito a nos ensinar. Sim. Jesus, ele foi o maior, assim, além dele ser o salvador da humanidade, né? Essa é a minha crença. Ele tem lições incríveis. A vida de Jesus, ele demonstra a simplicidade, o se tornar como o outro. A empatia. Ele é o treinar pessoas. Jesus Cristo, o maior treinador foi ele. O maior coach. Foi ele. O maior palestrante. Ele chamou pessoas que não tinham nada, pescador, cobrador de imposto. E transformou. Era livre, não tinha custo. Exatamente, não tinha nada para oferecer. Nada. E as pessoas seguiam ele por quem ele era. Né? Não era nem por conta de uma promessa futura. Não. Porque ele nunca prometeu nada no futuro para ninguém. As pessoas seguiam Jesus por quem ele era. Sim. Então, assim... ele é a maior inspiração, né? É uma luta diária a gente conseguir, né? Seguir ele, os ser ensinamentos dele, Mas, assim, é uma pessoa que eu se baseia, se inspira. Me inspiro. Olha lá, Miriam Alves. Amiga, tenho muito que aprender com você. Precisamos conversar mais, olha só. Vamos marcar, Miriam, para a gente sair de novo. Branca é incrível. Quem tem realmente a Branca do lado? Eu tenho o privilégio de ter Branca aí 1 ou 2 vezes na semana conosco lá no estúdio. E estar perto dela, conversar com ela, realmente é isso. Ela tem muita passagem, a gente conversa muito sobre esse desenvolvimento, ela me dá bons conselhos, me indica muitos cursos, assim, para que eu me empodere como profissional. Realmente, você não falou errado aí, não precisa conversar com Branca, viu? Olha só, como o amor próprio e o reconhecimento de sua própria preciosidade, você já falou aqui muito de Jesus, impactaram a sua jornada à luz do autoconhecimento. Eu ia falar de Jesus também aqui no meio dessa entrevista, porque não é impossível falar de autoconhecimento, né? De desenvolvimento humano, sem falar de Jesus Cristo, sem falar, Branca, da origem, né? Como falar do autoconhecimento sem você se conectar com a sua origem, né? Você falou isso aqui, que a gente não é o que a gente exerce na profissão, o que a gente faz durante o dia a dia, mas é o que a gente veio a ser. Essa vai ser a minha última pergunta, ela não vai saber a última pergunta que eu vou fazer para ela, mas como o amor próprio, né? Já que você está falando de autoconhecimento, e eu falei de se acolher, né? Como o amor próprio e o reconhecimento da sua própria preciosidade impactaram a sua jornada do autoconhecimento? Quando eu descobri quem eu era e o tesouro que eu guardava em mim, passei a me ver, me valorizar mais. Quando você falou sobre se acolher, isso é muito importante. A gente precisa se dar um tempo de acolhimento, de cuidado, cuidar de si mesmo. Porque esses dias eu estava vendo um post de alguém que diz assim, que quem cuida muito do outro é porque demonstra a necessidade de ser cuidado. De ser cuidado. E isso é verdade. Sim. Porque eu digo porque é a minha história. E você é muito preciosa, Branca, porque você cuida de todo mundo. Pois é, por isso que eu preciso de cuidar. Você é preciosa, você cuida de todo mundo, todas as suas postagens, eu entro no seu Insta, vejo você sempre amando as pessoas, né? Eu vejo a Branca, eu não me recordo de ver Branca sem amar ninguém. Isso é muito forte no tempo de hoje de uma pessoa. E amar é incrível, amar é muito bom. Então, eu acho que você se realiza amando. Mas você também precisa ser amada. Olha só que incrível. Ser amada, então, eu vejo a Branca amando os sobrinhos, indo lá viajando, levando viajando para fora com as crianças dela, leva pai para passear.
Tá Leva o sempre Pai, meu honrando, tá tesouro. sempre presenteando todo mundo, tá sempre falando palavras de bênçãos para outras pessoas. Você é realmente preciosa. Então, como o autoconhecimento fez você se enxergar assim como essa mulher preciosa, esse tesouro aí? Quando eu parei, disse, olha, peraí, deixa eu ver aqui, quem é que eu sou? Anotei minhas Você se potencialidades. comparava, amiga? Muito, me comparava muito. Só que você não pode se comparar porque nós somos únicas. Sim. Não existe, ninguém é igual a E ninguém. quando a gente fala desse tesouro escondido, deixa a Branca falar, né? O pessoal fala, você fala muito, Lene, mas eu quero cavar, sabe? Porque eu sei que tem muita coisa aí. Quando você fala desse tesouro escondido aí, do tesouro... É amor, generosidade, tudo aquilo que eu gostaria de deixar como legado. Eu acho que o que a gente mais precisa é viver o hoje sem a certeza de que você vai ter o amanhã. Sim. Porque a gente não sabe. Não sabe. Voltando àquele acidente na BR, quando eu peguei de volta, 1 hora depois, eu vi que o rapaz não tinha sobrevivido. Ele saiu de casa naquele dia, ele pode ter deixado um filho, uma esposa, uma mãe, pai. Então, assim, e ele não voltou para casa. A gente nunca sabe quando a gente vai sair e não vai voltar. Exatamente. Então, a gente precisa plantar, porque a gente não vai colher aqui. Né? A gente está plantando para deixar um legado, a gente está plantando para a eternidade. Nós somos passageiros, né? E é muito rápido. É tudo muito rápido. Quando eu fui almoçar, que eu vi passando na televisão, ele tinha 42 anos, teve um mal súbito e morreu. A esposa estava do lado, ele bateu o carro porque ele teve um mal súbito. Olha só. Então, assim, exatamente. Então, assim, a gente está aqui, mas amanhã... A gente nunca acredita o que vai acontecer com a gente. A gente acha que sempre com o outro, diante dessas reportagens. A gente nunca acha, não, vai ser comigo. Pode ser com você, né? Foi com ele, infelizmente. E isso traz uma reflexão, né? A gente precisa Qual pensar o legado? isso. Você deixou realmente o legado que você desejou tanto? O que as pessoas vão falar de você? Sim. Se hoje você partir, o que as pessoas vão falar de você? Essa é a questão. Como você impactou o mundo? Qual a diferença que você fez no mundo? Que você fez na vida das pessoas? Na vida das pessoas. Incrível. A gente falando sobre esse amor próprio, já vou falar sobre a minha penúltima pergunta. Qual a mensagem você gostaria de transmitir para aquelas pessoas que estão iniciando aí sua busca de sua própria jornada, né? Sua busca por autoconhecimento, né? Diante dessa jornada e diante dessas transformações pessoais, essas pessoas que buscam realmente... tem pessoas, Branca, que estão desesperadas, não conseguem se realizar em nada, não conseguem se realizar espiritualmente, não conseguem se realizar, montam inúmeras empresas e as empresas falem, não conseguem tocar para frente. O porquê disso? O que está acontecendo aí realmente? A gente já sabe a resposta, mas o que você diria para essas pessoas? O primeiro passo é a pessoa buscar se conectar consigo mesmo, mas, acima de tudo, conexão com o Criador. A sua conexão com Deus vai trazer clareza da sua vida. Porque nós somos corpo, alma e espírito. E o espírito só se alimenta quando ele se conecta com o seu Criador. Quando Deus criou o homem, a Bíblia diz que ele soprou no homem fôlego de vida. Então, o homem tem dentro de si parte de Deus. Sim. Quando você sopra algo, quando você sopra, aquele sopro sai de dentro de você. De forma enérgica, né? Exatamente. Quando Deus fez isso, ele estava tirando um pedacinho dele e colocando no homem. Então, essa é a nossa conexão. Você não tem como se desconectar de onde você veio. Quando você se desconecta de Deus, você perde o sentido. Sim. Porque esse fôlego que está dentro de você é o fiozinho que lhe mantém preso a ele. Então, você precisa se conectar com o Criador, você precisa se conectar com você mesmo, se descobrir como pessoa, reconhecer aquilo que precisa ser mudado e ir em busca daquilo que vai te trazer crescimento. Sair de perto de pessoas que não agregam em nada. Porque tem pessoas que não querem mudança. Então, você vai falar, a pessoa não vai mudar e ainda vai lhe atrapalhar no seu processo. Exatamente, porque é uma energia densa, né? As pessoas que você sabe que todo o tempo... que ela também precisa de uma mudança, mas que não quer se movimentar. Não quer, só faz reclamar o dia inteiro. Sempre está reclamando do outro. Né? Sempre é o outro, né? Sempre é o outro, porque a desculpa, as historinhas que inventam para você. É então, muito mais fácil botar a culpa no outro. Perdendo tempo, né? Você está perdendo tempo, gastando energia. E o que você falou é muito importante, né? Se reconectar com a fonte, né?
ao original, ao que você foi criado. Além do fôlego, a Bíblia diz que Deus fez o homem em imagem e semelhança. Então, somos ilimitados, podemos tudo. Né? Podemos ser quem realmente escolhermos ser. E agora, a nossa última pergunta, né? Olha só, Everaldo, já vou fazer a última pergunta para ela. A última pergunta, vamos ver se eu sei responder. A gente fez esse podcast, né? Falando sobre o autoconhecimento, porque eu sempre digo aqui no Pode Despertar, que se você tem um programa de desenvolvimento pessoal e você não busca se conhecer e não busca se conectar com a fonte, né? Se não tem Deus dentro desse programa de desenvolvimento, que é a sua parte original, para que você foi criado, qual o seu legado de vida, realmente esse programa de desenvolvimento é incompleto. Então, Jesus, Deus, né, a sua conexão com a fonte tem que ser prioridade. Então, a partir do autoconhecimento, você busca empreender para o outro. Sim. Então, agora que você já está completo, já empreendeu para si, você arrumou a casa por dentro e o mundo exterior o universo começa a moldar tudo e te entrega ali no molde perfeito. Então, agora, diante desse contexto aqui, eu quero perguntar, à luz do autoconhecimento, quem é Edinalva Souza? Edinalva Souza é uma mulher amada por Deus, filha amada por Deus. E busca ser feliz e completa em si mesma. Filha de Jocelina e de Edinaldo, meus pais. Irmã de Elizabeth, Eliana e Elba. Tudo mulher. Tudo mulher. Gente, é a casa das mulheres. E uma mulher que busca ajudar o outro, que é muito grata a Deus por tudo. Eu sou muito grata. Procuro estar sempre influenciando as pessoas que estão à minha volta. Eu sou uma mulher feliz, amada, amável, generosa. Incrível. Sou inteligente, sou prudente, sou próspera, linda, maravilhosa, assim como as mulheres que estão assistindo Pode Despertar, os homens também, né? Que eles não vão ficar de fora. Olha só. E do universo Despertar feminino. Então, eu sou essa mulher feliz, completa e filha amada de Deus. Que o amor de Deus é que nos faz a gente transbordar. Então, é por isso que eu sempre digo, eu sou amada por Deus e sou generosa. Porque todo mundo que se conecta ao Criador tem a generosidade. Sim. Então, essa sou eu. Ai, que lindo! Parabéns! Parabéns, olha só que incrível. Incrível esse podcast. Tomara que todo mundo que está de casa aí mande muito comentário, muito like. E, inclusive, eu gostaria de deixar aqui no link, depois eu vou deixar anexado aí. Não sei se consigo deixar aqui no link o artigo Empreenda-se. Empreenda-se, olha só. De fato, você precisa empreender. E empreender é de fato isso. Você se conhecer, se conectar com a fonte, se desenvolver, reconhecer os seus pontos fracos, os seus pontos fortes, quebrar o orgulho, romper com o orgulho, né? Totalmente, ficar de mal do orgulho e ir em busca do seu desenvolvimento próprio, para ser plena, não parar nunca. Nunca, porque vez outras quebrou o orgulho, mas vez outras sempre ele vai querer voltar. Vai querer voltar. Então a gente tem que deixar o bicho-papão de lado, que é o orgulho, e realmente viver a vida de forma maravilhosa, incrível. A vida é incrível, é uma dádiva. Viver a vida leve e abundante. E abundante, de forma plena. Eu sempre falo, o que é abundância? A abundância é onde ganhar e perder tem a mesma medida. Por quê? Porque você sabe quem você é. Porque o seu autoconhecimento está ali, ó, imprimido ali nas todas as suas veias, ali, no seu DNA. Tem o DNA de Deus. Isso. E não tem outro segredo, amiga. O segredo é esse. Se reconhecer e tudo que você fizer do lado de fora. E qual é a consequência do lado de fora? O seu mundo fica mágico, fica mais leve. As coisas vêm até você de forma natural, sem peso. Vai empreender, xícara aqui, ó, vai dar super certo, vai mandar até para fora. Sim, não é isso? Porque você se vê grande, você se vê as coisas acontecem automaticamente. Incrível, gratidão Pode Despertar. O pessoal
telespectador aí do Pode Despertar, que estiveram conosco, a produção, Everaldo, um beijo para você, meu amigo, você sabe que eu amo você de coração. Esteve conosco aqui, a nossa Chaveirinho, a nossa Dice, que está comigo. Gente, é um privilégio ter uma mulher aqui, fazendo aqui isso tudo acontecer. Realmente incrível. Um beijo para minha família, um beijo para todos. E dizer mais uma vez, como eu sempre falo aqui no Pode Despertar, a vida é incrível e que toda a honra e toda a glória seja dada a Ele. Que tudo isso, que Ele vem primeiro, que é para Ele, por Ele, sempre foi e sempre será. E um beijo para vocês, pode se despedir, amiga. Queria agradecer a todas vocês que estão conosco, dizer que toda mudança começa dentro de você e não esqueça que quanto mais a vida se organiza do lado de dentro, mais ela se organiza do lado de fora. Olha só, e assim finalizamos o Pode Despertar. Até quinta que vem. Até. Tchau, tchau.